Ainda temos um certo tempo, a gente precisa muito reorganizar o nosso pátio, porque agora temos uma nova vizinha aqui do lado e onde o nosso sofá tá vai ficar muito estranho porque é colado com a grade, onde ela vai poder usufruir de sua área externa também, assim como nós. Para vocês entenderem, é tudo privado nosso, mas ao mesmo tempo é muito próximo um do outro, já que as grades não são fechadas, eu consigo visualizar quem está ali do meu lado. Dito isso, vamos colocar o nosso sofá pra cá, já que do outro lado não temos vizinho, então não tem problema ficar muito próximo da grade, e mudar toda essa área pra cá. Já terminamos de organizar essa parte de fora. Trocamos então a nossa área do sofá para esse canto aqui mais reservado, digamos assim. E no final, eu gostei mais desse layout do que o outro que tava. Por isso que é sempre bom brincar e tá sempre mudando, porque pode ser que a gente encontre um layout muito mais legal do que o outro. Hoje cedo começamos nosso dia bem cedo e bem tranquilo. Eu comecei gravando para vocês que a gente foi tomar um café da manhã fora de casa. Isso nunca acontece durante a semana, né? No máximo a gente pega um café e sai andando. Foi muito gostoso ter tomado café lá mesmo. Acho que a gente tava precisando desse momento pra dar uma animada nessa semana aí. E na volta pra casa, passamos na frente de uma floricultura. E primavera, só esse fato eu já tô muito mais feliz, muito mais empolgada, vendo muito mais flor na rua. E só isso já me deixa assim totalmente diferente. Mas é muito legal quando a gente passa na frente de uma floricultura e tem carregamento novo. Você vê que acabou de chegar aquele monte de flor, aquele monte de pé, aquele monte de pé de fruta, vegetais para você fazer sua horta, enfim. Eu juro que eu tenho apenas 27 anos, farei 28 anos esse ano, mas assim, o meu gosto é de uma jovem senhora, não tenho o que falar. Eu gosto disso, sabe? É uma feira, é um café, é uma floricultura. Dito isso, eu já falei pra vocês que a gente gosta muito de plantas que nos dê frutos, tanto que as nossas plantas aqui fora futuramente irão nos dar alguma fruta, mas a gente sempre quis ter mais. E aí, olhem o que eu trouxe pra casa. Simplesmente um pé de tomate. Eu tô muito empolgada, muito feliz que teremos tomate em casa, porque sim, dá pra ter tomate. Escolhemos esse aqui que já tá até com algumas florzinhas. Por enquanto vai ficar nesse vaso mesmo de plástico, mas eu queria muito mostrar pra vocês já. Compramos também um pezinho de morango. Esse aqui também tá bem grande, bem desenvolvido, também tá com algumas flores, por isso que a gente escolheu esse. Eu tenho os meus pezinhos de morango dentro da estufa, né, que eu falei pra vocês, que estão começando a crescer, eles são muito nenéns ainda. E aí resolvemos comprar esse aqui, bem mais evoluído. Teremos morango na nossa casa também. Nossa, eu tô muito empolgada pra quando começar de fato a dar fruta. E pra finalizar, comprei também um pé de alecrim que eu amo, sou apaixonada, amo o cheiro. E aí eu tenho esse vaso aqui que tava parado aqui em casa, que eu precisei trocar, colocar uma outra planta porque já tava pequeno e ele tava sem uso, então depois eu vou replantar ele nesse vaso aqui que eu acho que vai ficar ótimo. E comprei também, nada relacionado à horta, um musguinho. Eu amo musgo, acho lindíssimo. Eu tenho alguns aqui que eu falei pra vocês, mas eu queria muito comprar um pezinho de musgo pra sol completo, bem mais verde do que eu tenho pras plantas de casa. E a ideia é que ele cresça bastante
bastante e eu consiga também usar pra dar acabamento nas minhas plantas, fazer aquela finalização que eu comentei com vocês, que eu gosto bastante. Tá vendo como ele já é bem verdinho? E a textura dele é totalmente diferente do que eu tenho, ele é de uma outra espécie. Essas foram as nossas comprinhas na floricultura. Agora eu tô falando que finalmente a primavera chegou, porque a gente agora tá com uma temperatura muito mais quente, assim, todos os dias tá chegando em 20 e poucos graus, com sol. Então acho que agora o frio realmente acabou. E uma das coisas que a gente tem certeza absoluta de que tá assim na primavera é que a gente começa a ter muita alergia. Eu já comentei aqui no canal na primavera passada, mas pra quem é novo, a primavera é muito diferente da primavera que a gente tem no Brasil, porque aqui a gente consegue visualizar o pólen de fato. Então todas as superfícies de casa ficam verdes, ou com uma camada que você acha que é poeira, mas na verdade é pólen. E quando tá com muito pólen, a gente consegue ver até voando no ar, assim, quando a gente tá na rua. É muita loucura, porque eu nunca tinha visto até chegar aqui. E aí você vai em todas as farmácias, começam a aparecer antialérgicos específicos para essa estação do ano, porque a alergia de primavera, ela é real. Eu e Victor temos muito. A gente fica espirrando bastante, fica com bastante coceira no corpo também. E é uma época também que sempre que a gente sai na rua, a gente vai escutar alguém espirrando. Mas ainda assim, é uma das estações mais bonitas do ano e que a galera fica muito feliz, porque vem logo após esse inverno que ninguém aguentava mais. Eu vou aproveitar que a gente deu uma organizada aqui no pátio e que a gente até esfregou um pouco o chão e vou continuar essa limpeza dentro de casa, passar um aspirador, tirar pó e também limpar as janelas porque estão bem sujas. Puxa mais forte. Aham, então. Eu só não sei se... Então. Mas... Vai caber certinho, bom? Chegou a hora de limpar as janelas. Eu queria há bastante tempo, desde o outro apartamento, um apetrecho para facilitar a minha vida sobre janelas e espelhos, especialmente espelhos. Muita gente aqui tem isso aqui e eu finalmente comprei. Vou testar agora com vocês, nunca usei antes. Ele vem, essa parte aqui vem com um produto para você limpar, então você borrifa e limpa com isso e depois você retira a água e o sabão com isso aqui, você carrega ele e ele vem com esse rodinho. Demorei muito tempo para comprar, porque eu não tinha muita certeza se ele realmente cumpria aquilo que ele promete, mas depois de ver um monte de review, um monte de vídeo da galera usando, eu resolvi arriscar. Vou testar então agora aqui na janela do quarto e depois eu vou testar no nosso espelho do banheiro também. Vou tirar primeiro minhas plantinhas. Será que é assim? Que chique! Eu tô completamente contra a luz, mas assim, achei chique. Não dá pra ver porque a janela do lado de fora tá imunda. Vou limpar depois. Mas ficou muito bom e não ficou manchado igual sempre fica quando eu limpo com um pano. E aqui ficou uma água sujinha, hein? Eu tenho que limpar ela inteira agora pra gente ver de fato. Mas achei que funcionou. Ih, que legal!
Gente, achei maravilhoso. O que sempre vai precisar é finalizar, acho que aqui o final com um pano mesmo, porque fica a marca do... Nossa, essa janela tava muito suja, podre. A cor da água. Agora vamos pra parte que eu estava mais ansiosa, que é testar esse espelho. Ele não tá tão sujo quanto ele costuma ficar. Aqui em cima tá. Vou testar aqui embaixo primeiro. Gente, é perfeito. Nunca mais mancha. Só que eu achei que aqui secou muito rápido. Ficou manchado. Meu Deus. Tô me vendo até melhor. Olha a cor dessa água. Esse é o espelho mais sujo do mundo. Eu acho que eu vou até tirar o pó primeiro pra ficar melhor, que senão vai ficar só arrastando sujeira. Esse espelho nunca fica limpo e ele sempre fica manchado. Eu já testei todas as técnicas pra não manchar espelho e ele continua manchado. Eu estou realmente impressionada. O espelho tá sem mancha, ficou muito limpo. Não sei se vocês vão conseguir perceber. E olha a cor da água, nojento. Mas eu amei, tô muito impressionada. Considerações: fazer por partes, porque se eu espirro tudo, esfrego tudo e aí vou passando, o produto seca e é mais difícil de sair com isso aqui. Então fazer um pedaço, limpar e aí fazer o resto. E toda vez que você desce e faz uma pausa, fica marcado o rodinho. Então precisa vir com um paninho e tirar essa marca. Mas achei bem tranquilo, o paninho sai fácil, a marca. Muito feliz que deu certo e que agora vai ser muito mais fácil de limpar os vidros aqui em casa. Passei o resto da tarde editando na frente do computador e agora que o Victor terminou o horário de trabalho dele, a gente vai sair de casa, vai sair andar um pouco. E eu quero aproveitar e mostrar meu look pra vocês, porque hoje eu tô toda de insider. Essa blusa eu já tava usando ela hoje. Eu tô apaixonada nesse modelo. Eu não tinha até então, que é o modelo oversized. E além de eu estar apaixonada no modelo, porque é super confortável. Eu amo camiseta mais larga, adoro o caimento que ela tem, principalmente das mangas. Eu amei ter pego nessa cor, porque é uma cor muito fácil de combinar. E eu não tenho tanta peça clara assim no meu guarda-roupa. Coloquei junto com a minha wide leg nessa cor verde, que eu também amo. Eu acho que fica lindo com esse tom da camiseta. Adoro usar essa calça também quando a gente vai andar bastante, porque é muito confortável. Todas as peças da Insider são, né? E passando pra lembrar vocês que esse mês ainda é o aniversário da Insider. Isso quer dizer que o nosso cupom de desconto BELINAT, vou deixar pra vocês tanto na tela quanto na descrição, dá 15% de desconto, mais acumulado com os descontos que já estão disponíveis no site, pode chegar até 30%. Eu vou deixar pra vocês também o link na descrição pra vocês conferirem todas as peças disponíveis, tanto as cores quanto os tamanhos, e pra vocês darem uma olhada nos descontos também. Aproveitar que agora tá escurecendo mais tarde, fazer uma caminhadinha no parque. Sair de casa, tirar o mofo do corpo. Pós-trabalho.
completamente apaixonada nessa versão. Olha isso. Quero mostrar pra vocês esse nosso novo arranjo que nós fizemos. Tudo isso aqui já estava dentro da nossa estufinha, só que já estava muito grande e a gente queria muito fazer esses arranjos que ficam belíssimos. Então a gente separou bastante essa aqui e colocamos essa outra que parece um alface, que a gente acha linda, bem no canto. E vocês não vão acreditar, a gente encontrou esse vaso na rua de doação, que na verdade é uma saboneteira, mas que ficou perfeito. Era exatamente o que a gente queria, um vaso bem baixinho. E como é uma saboneteira, né, tem 2 buracos embaixo, o que é ótimo para drenagem, mas a gente teve que colar um adesivinho como se fosse uma telinha para que não caia, né, a terra. E aí, adicionei esses 2 cogumelinhos de decoração que eu queria muito e Victor me deu de presente. Olha que fofos! Eu tô completamente apaixonada. Mas eu quero mostrar para vocês também esse outro arranjo que Victor acabou de fazer aqui em casa. Olha como ficou lindo! Vocês também não vão acreditar. Ontem na nossa caminhada, né, que eu mostrei pra vocês, era bem tarde da noite quando a gente tava voltando, encontramos esse vaso aqui também pra doação. Esse não é uma saboneteira, lindíssimo. A gente nem acreditou, na verdade, porque coube perfeitamente o musgo que eu comprei ontem. Essa outra suculenta aqui que eu já tinha também aqui na estufa. E por fim, essa nova suculenta que eu acabei esquecendo de mostrar pra vocês ontem, que eu peguei na floricultura, encontrei. Não é incrível? Ela parece pedra. Tanto que o nome dela é Living Stone. É uma espécie de suculenta muito engraçada. Eu sei que tem uma versão dela que é toda coloridinha, então parece várias pedras coloridinhas. Inclusive eu descobri ela lá no nosso fórum do Discord sobre plantas. E eu nem acreditei quando encontrei ela na floricultura ontem, porque eu nunca tinha visto pessoalmente. Então aqui estão os nossos 2 novos arranjos. Por enquanto eles vão ficar dentro da estufa para crescer um pouco mais, dar uma preenchida melhor por conta da luz artificial, e depois a gente vai encontrar um lugar perfeito para elas. Ainda sobre plantas, vocês lembram que no vlog passado eu mostrei essa e falei que ela tava crescendo muito rápido. Vocês não vão acreditar como ela tá uma semana depois, basicamente. Olhem isso. A gente colocou ela aqui intencionalmente para ela subir na corda da luminária, mas olha até onde ela já tá. Uma visão geral para vocês entenderem o tamanho disso. Ela tá realmente amando ficar perto da janela.
vim falar bem rapidinho pra vocês do livro que eu tô lendo. Eu mostrei no vlog passado, né, que era um dos livros novos que eu tinha brasileiro, Ochi-chan, que é avô, vovô em japonês. Esse é meu primeiro contato com o autor e eu tô gostando bastante desse livro. Eu ia ler um outro livro em inglês, mas sabe quando você pega as 2 primeiras páginas e fala assim, não, eu preciso ler um livro na minha língua agora. Esse é um livro que eu tô enrolando pra finalizar, inclusive, eu já tô em mais da metade. Quando eu terminar eu conto mais pra vocês. Ele é bem curtinho, tem 160 e poucas páginas, mas eu acho que talvez seja a primeira vez que eu tô lendo uma história sobre envelhecer, sobre um idoso. Isso me fez pensar que eu acho que esse tema é um tema pouco falado. A gente fala muito sobre juventude, adolescência, enfim, até a fase adulta, mas pouco se fala sobre ficar velho, envelhecer. Espero que todos nós tenhamos saúde para envelhecer bastante, mas não deve ser um processo fácil. Você começar a perceber que você vai ficando para trás, que aquelas coisas que você sabe as pessoas já não acham mais relevantes, e que as pessoas acabam até não tendo mais tanta paciência assim com você, enfim. É um livro triste até agora, tem me feito refletir muito sobre esse assunto. Eu acho que até o final da leitura eu vou ter um pensamento melhor sobre isso, mas eu já queria trazer um pouco pra vocês. Tô gostando muito da escrita também. Achei bem legal também que o nome de cada capítulo é uma frase, é um trecho do que tá escrito dentro do capítulo que faz você ficar com mais vontade ainda de ler. E tá sendo bem legal e bem diferente assim de ver uma história com 2 culturas tão diferentes mescladas numa pessoa só, Japão e Brasil, e como que isso inclusive influencia na questão do envelhecer. Nem terminei, mas já fica aqui a minha recomendação para vocês. Ontem a gente passou na Barnes Nobles depois da nossa bela caminhada pelo parque e eu acabei pegando um livro, Strange Pictures. Quem viu esse livro, na verdade, foi o Victor. Ele falou, nossa, eu acho que a gente vai gostar. Não conheço absolutamente nada, nunca tinha escutado falar, mas é uma história de horror mistério japonês. Pelo que eu vi, é um livro de horror psicológico sobrenatural. E são várias histórias curtas em que personagens do cotidiano, assim, são levados a situações bizarras. Eu li poucos livros até agora desse gênero, então acho que vai ser bem legal essa experiência de testar mais um gênero diferente aí. Victor pegou mais 2 coisinhas, depois ele mostra pra vocês. No dia que a gente tava separando alguns livros pra dar embora, passar pra frente, liberar espaço, a gente resolveu contar os nossos livros e ver quantos que a gente já tinha lido, ver a porcentagem. Eu acho isso uma coisa bem legal de se fazer, até pra ver se a gente tá lendo de fato o que a gente tá comprando, o que a gente tá adquirindo. E eu fiquei muito feliz e muito surpresa de que a gente já leu 80% de todos os livros que a gente tem aqui em casa. Isso é um número bem alto. E aí eu fico muito feliz e empolgada de saber que os que faltam eu ainda tenho pra ler. Aquela sensação de conseguir escolher na minha bibliotequinha pessoal é muito legal, muito gostoso, e eu nem imaginava que eu teria essa sensação antes de começar com esse hábito da leitura. Então achei uma coisa bem legal de se fazer, recomendo inclusive pegar os livros que você tem, contar e ver se você já leu. Como a gente aqui, casal, 2 pessoas, a gente contou no geral, tanto os que eu li quanto o Victor. Não precisava ser necessariamente, esses aqui foi a Júlia que leu, ou esse aqui foi o Victor que leu. Foi mais no contexto geral mesmo, mas eu achei uma coisa bem legal de se fazer. Boa tarde, tô aqui também para mostrar algumas das coisinhas que eu peguei na Barnes Noble. E vamos começar por música, já que a Júlia falou um pouquinho de livro. Eu comprei este álbum aqui, que chama Elephant, do The White Stripes. Sendo muito honesto com vocês, eu só conheço apenas uma música, que é uma música muito famosa, que você provavelmente já escutou, que chama Seven Nation Army. E por que eu quis pegar esse álbum aqui? Eu coloquei na minha cabeça também que de vez em quando eu quero pegar um álbum ou outro que eu não conheço 100%, quase como se fosse para ter uma primeira experiência, eu diria ali. Eu posso me fuder um pouquinho? Eu posso, porque pode ser que eu gastei dinheiro à toa e eu odeio o álbum assim, mas foi só um experimento, só uma ideia de querer testar alguma coisa nova e sem necessariamente ir lá escutar. Ter esse prazer de ter uma primeira experiência, né, de ter um primeiro contato ali com o álbum no vinil, sabe, junto com a Júlia, no contexto de casa, assim. Então eu vou abrir aqui com vocês rapidinho. Mas é bonito, ó. Nossa, é um disco bem grosso também. É bonitinho. E a minha segunda aquisição foi um mangá, o que a gente chama de One Shot, que é uma história só, que chama Downfall, do Inio Asano. Pra quem não conhece o Inio Asano, eu já falei muito dele aqui
no canal da Júlia, inclusive, que é o mangaka, o escritor de Boa Noite Pum Pum, e também de algumas outras obras que eu já tive o contato. Uma delas é A Girl on the Shore, também um outro mangá que eu comprei faz pouco tempo, já li, muito bonito. E também de um pouco mais cômico mesmo, que com um tonzinho melodramático. Isso aqui é a soundtrack que eu comprei no Japão, do Demon's Destruction, uma porcaria assim, é um nome bizarro, tá? Pra quem não conhece o trabalho dele, é sempre muito melancólico, muito triste, desesperador. Eu acho que tudo o que eu li, o que eu consumi, nada me deixou feliz, tudo me deixou extremamente triste, depressivo. Nunca falou de nada bom, só de coisas muito ruins. E no final você acha, né, que tem alguma mensagem boa e não tem. É só uma mensagem muito deprimente. Mas são boas histórias, é bem contado, né? E é muito bonita a ilustração também, né? E sempre de tópicos muito pesados mesmo. Então fica o disclaimer. E este é outro, né? Olha só, vou contar aqui pra vocês só um pouquinho da sinopse. Por que eu me interessei, né? Olha só. Vender cópias é a única coisa que importa. Nessa série de mangá, conhecemos um homem que está num momento terrível com o seu casamento e também o porquê que ele começou a odiar a trabalhar com o que ele ama. No caso, é um mangaka. E ele sempre vendeu muito bem, né, as cópias desse mangá. E agora ele odeia a indústria. E nada meio que preenche esse vazio dentro dele. E acho interessante porque é um assunto que está muito em alta, né? Um assunto que as pessoas têm falado muito a respeito, que é o ato de odiar o que você ama assim que você descobre o mundo do trabalho, que você começa a aplicar aquilo no mundo do trabalho. E neste contexto, né, principalmente quando você entende quase que o mal da indústria. Eu lembro disso quando eu vi um vídeo no YouTube de um cara que era um médico que fazia cirurgias e ele desistiu de ser cirurgião por conta de como funcionava a indústria da medicina mesmo. E ele meio que foi viver no mato e meio que aconteceu isso. Um vídeo que viralizou muito. E eu acho que como designer também a gente passa por isso, né? Eu quero muito ler esse mangá pra ver exatamente desse quesito de identificação. Do mesmo jeito que eu vi a história do médico e tal, tem aqui do mangaka, que é uma coisa que eu me vejo muito hoje, né? Que eu amo design, mas infelizmente quando se compara, né? Se vê nesse mundo da indústria, você sente que não é mais aquela mesma coisa, sabe? Então vamos ver. Downfall. E é isso que eu queria mostrar pra vocês. Depois eu falo se esse mangá é bom ou não.